O que vou contar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 20. Bem, não foi alguma coisa muito assustadora, mas foi tão estranho que eu jamais vou esquecer. Era um verão e uma prima minha que mora no Rio de Janeiro havia me chamado para ir passar as férias com ela em um acampamento do interior do Rio. Bem, eu não me lembro o nome da cidade. E como fazia tempo que eu não via ela, eu topei. O acampamento ficava em um lugar maravilhoso, perto de um lago e cheio de árvores por todos os lados. Era tudo muito lindo. O único problema eram os insetos, principalmente pernilongos e borrachudos. Numa noite teve uma festa ao ar livre e eu acabei levando muita mordida de mosquitos nas minhas pernas e nos meus braços. E ainda estava coçando muito. E antes de ir dormir, eu tentei amenizar um pouco meu sofrimento passando alguma loção. Mas ainda estava difícil para dormir. Bem, eu acabei conseguindo dormir. Mas acordei lá pela 1 da manhã, com os braços e as pernas coçando para valer. Só que eu tinha esquecido a loção no banheiro, que era no andar de baixo do chalé. Meio sonolenta ainda, eu levantei da cama e estava garoando já fazia algum tempo. Bem, estava bem frio para uma noite de verão. E quando eu desci para o primeiro andar, a porta estava aberta. E quando eu olhei lá fora, eu fiquei chocada. Tinha um homem encostado na grade da varanda que tinha lá do lado de fora. E ele estava olhando para a chuva. Ele estava de costas para mim, então não dava para eu vê-lo direito. E mesmo estando um pouco abaixado por estar encostado na grade da varanda, ele era muito alto. E a cabeça dele encostava em um pequeno varal que algumas garotas tinham improvisado lá fora. A parte estranha disso tudo é que mesmo parado bem na minha frente, era muito difícil de enxergar ele. Eu tentava ver os detalhes dele, ombro, braços, mas os meus olhos quase que deslizavam para o lado. Era quase como se ele não quisesse ser visto. Mas o que me chocou no começo era que ele era um homem e esse acampamento proibia expressamente a presença de homens ou garotos nos chalés das meninas, e vice-versa. Eu estava um pouco assustada com o que ele poderia querer ali, mas apesar de tudo, eu consegui juntar coragem para perguntar o que ele estava fazendo ali. Ele não falou. Ele simplesmente rosnou. Aquele rosnado soava um pouco ecoado e distante, mesmo ele estando quase do meu lado. E eu nunca tinha ouvido um rosnado como aquele em toda a minha vida. Eu abri a minha boca novamente para pedir que aquilo fosse embora. Mas ao invés disso, outra coisa aconteceu. E ele então se virou. A noite estava muito escura, mas a parte da frente dele estava mais escura ainda. E o rosto dele parecia de um enorme cão da raça pastor alemão. Eu não conseguia ver direito, mas a silhueta denunciava que ele era uma criatura humanoide. Ele continuou rosnando e vinha se inclinando na minha direção. Então, de repente, uma onda de medo tomou conta de mim. E eu rapidamente falei: "Sangue de Jesus tem poder!" Com o coração batendo a mil, eu corri para o banheiro e me tranquei lá dentro. Eu não sei porquê, mas eu estava com muito medo dele, mais do que o normal. E quando eu voltei, a porta ainda estava aberta. Mas aquela coisa já não estava mais lá fora. Porém, quando eu passei em frente à porta, o meu coração gelou. O varal estava um pouco desarrumado. Fora isso, não parecia que tinha havido ninguém lá. Só que tinha.
Embaixo do varal estava um pouco desarrumado. Havia duas pegadas. A madeira do chão estava toda molhada da garoa, menos aquele lugar que estava seco, na forma de duas patas muito grandes, como as de um urso. E era como se a criatura que estava lá estivesse lá desde antes da chuva começar, apenas olhando lá fora, esperando alguém. Antes de subir, eu olhei para o chão da varanda e vi que tinha feito algumas pegadas com a água da chuva. De quando eu tinha saído antes e depois quando eu saí novamente. Mas não tinha nenhuma pegada perto de onde estavam aquelas duas marcas secas no chão. Bem, eu não quis ficar lá nem mais um pouco. Só entrei, fechei a porta e subi correndo para a minha cama. Na madrugada, eu fui acordada por alguns uivos. Até chamei as minhas amigas, mas quando elas acordaram, os uivos pararam. Olha, eu só posso dizer que a criatura que eu vi era com certeza um lobisomem. Mas até hoje, eu ainda não entendi direito o que aconteceu naquela noite. Já era tarde, estava escuro e chovendo. E talvez eu nunca vou esquecer aquela sensação de que alguma coisa estava ali à minha espreita. E também eu nunca vou me esquecer do som daquele rosnado, ou da impressão de estar olhando para algo que simplesmente não queria ser visto. Boa noite. Olá, tenho um relato para contar aqui para o canal. Isso foi uma coisa muito estranha e incrível que me aconteceu. Eu não tenho ideia do que era. Esse fato me deixou mais curioso do que com medo ou preocupado. E até hoje não sai da minha cabeça. Eu nunca falei nada para ninguém sobre aquele fato, pois eu tenho certeza de que ninguém acreditaria de tão fantástico que foi. Um dia como qualquer outro, eu acordei de manhã cedo para trabalhar e fui preparar o café da manhã. E enquanto o pão era esquentado, a água para o café fervia e o leite das crianças esquentava. E eu resolvi pegar o jornal. Fui até a porta da frente e o cachorro foi junto comigo. Então abri a porta e ainda estava aquela penumbra da manhã, nem claro e nem escuro. Eu achei o jornal e fui pegá-lo como sempre faço. E no que eu estou chegando perto, eu vejo no meio do quintal, entre as plantas, uma cabeça. Não, não podia ser uma cabeça. Eu achei que era o sono ainda. Mas aí, eu vi ela se mexendo e realmente era uma cabeça. Porém, não era de gente, e nem de nenhum bicho que eu já havia visto antes. Parecia um pouco com a cabeça de um macaco, mas toda preta e sem pelo algum. E era do tamanho de uma bola de futebol. Ela começou a virar para um lado e para o outro, como se estivesse estudando o terreno, vendo o que tinha em volta. Eu achei que estava sonhando e que ainda estava na cama. Mas eu não podia estar sonhando, pois sabia que não estava. E também eu tinha consciência daquilo. Eu realmente estava vendo uma cabeça preta no meu quintal. Então, parece que o cachorro também percebeu ela. E então, ele começou a latir. Aquela cabeça olhou para nós e eu vi aqueles dois imensos olhos vermelhos que ocupavam quase todo o rosto dela. Ela abriu a boca como se estivesse rosnando e mostrou aqueles dentes marrons. E quando o cachorro chegou um pouco mais perto, aquela cabeça simplesmente afundou no chão e desapareceu. Eu não acreditava no que tinha visto. Eu fui até a sala da casa, acendi a luz do quintal e voltei lá para fora. O cachorro estava feito louco procurando pela cabeça. Eu fui até onde ela estava, mas não tinha mais nada lá. Nenhum buraco, nenhuma depressão, simplesmente nada.
Eu deixei aquilo de lado e voltei para a cozinha. E quando cheguei lá, a minha esposa já estava lá com as crianças. Então tomei o meu café da manhã e fui embora trabalhar. E sem falar nada para ninguém sobre o que eu tinha visto no quintal. E quando eu voltei do trabalho, o quintal estava uma bagunça só. Eu entro dentro de casa e o cachorro estava preso lá dentro. E quando ele viu a porta abrindo, ele saiu correndo para o quintal e começou a cavar. Os meus filhos falaram que ele fez isso o dia inteiro. E por isso é que o quintal estava todo revirado. E o cachorro estava preso dentro de casa. Depois de 3 dias, o cachorro finalmente parou de cavar o quintal e nunca achou nada. Bem, eu não sei o que era aquela cabeça, mas eu sei que eu não imaginei aquilo, já que o meu cachorro ficou louco tentando achar ela também. O meu cão foi a única testemunha daquele fato fantástico. Tem momentos que eu fico imaginando o que poderia ser aquilo. Porém, eu não consigo chegar a nenhuma explicação lógica. Será que era um demônio? Ou algum ser de outra dimensão? Boa noite.